Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está no canal do Barba Solar. Galera, hoje a gente vai entender o que está acontecendo, né? Que tanta notícia é essa, falando sobre inversão de fluxo, falando sobre apagões que a energia solar vai gerar, porque está tendo muita geração elétrica, solar e tal. Qual a verdade por trás disso, né? Qual é? E hoje a gente sempre vai estar aqui, né, falando a verdade. Galera, eu não gosto de política. Vou falar logo isso aqui para vocês, para ficar claro. Eu não gosto de política. Este canal ele sempre vai ser neutro, tá? Em relação a isso. Eu não vou estar dizendo, olha, que fulano de tal, que cicrano de tal, enfim. Não. Entendam e fiquem até o final para vocês entenderem. Galera, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte: esse vídeo não será focado em achismos, ou seja, você vai sair daqui informado de uma maneira onde não vai sobrar muito espaço para tipo, ah, não, mas eu acho que tal coisa. Olha, a gente tem que ter calma, tá? A gente tem que ter calma e entender que não é porque a gente pensa de um jeito, né? Muitas vezes nosso pensamento até tem nexo mesmo, né? Muita gente falando sobre esse assunto e tal. Às vezes tem alguns pensamentos que até tem nexo mesmo, mas não é porque um pensamento tem nexo que de fato ele representa 100% a verdade. Galera, o que é que tem acontecido? Isso principalmente no estado de Minas Gerais. Teve até um influencer assim, bem famoso, né? Que compartilhou esses vídeos e tal. Teve um senador também que compartilhou, né? Aí já virou uma coisa em cima de outra coisa. O que acontece é que rolou-se, né, em cima desses vídeos algumas interpretações que são bastante equivocadas. Principalmente sobre o estado de Minas Gerais. Onde já é sabido, né, pela grande maioria das pessoas, que de fato lá está complicado para a geração de energia elétrica solar on-grid. A CEMIG ela tem, por algumas brechas na lei, de fato isso acontece, travado alguns sistemas alegando inversão de fluxo. Aí você pergunta, Barba, que diacho é isso? Mas eu não entendi nada. O que é esse negócio de inversão de fluxo? Eu vou explicar para você. Inversão de fluxo, galera, se dá quando a geração elétrica ela é maior do que seu consumo. Isso de maneira bem resumida. Tem mais geração do que consumo. Aí você pode até pensar, mas Barba, isso não é bom? O ruim não é quando falta energia elétrica? Por que estão reclamando que está sobrando? Não deveria ser uma coisa boa sobrar energia? Mais ou menos. Porque energia não é, por exemplo, como um posto de gasolina que chega lá, né? O caminhão abastece ali os tanques ali no posto e o posto fica lá esperando até que cheguem a frota ali, até que tenha carros suficientes para encher. A energia ela é um fluxo contínuo. Isso é uma das leis essenciais da física, de que a energia ela nunca se perde, ela apenas se transforma em outra coisa, tá bom? Então, o excesso de geração de fato é um problema. Eu vejo muita gente falando aí nos grupos, ah não, que isso é tudo balela, que não sei o quê. Olha, inversão de fluxo acontece. Um alô todo especial aqui ao meu amigo Hélio Solar, tá bom? Que a gente conversando, batendo um papo, ele já até tinha comentado comigo que em outros países do mundo isso é muito comum, que os sistemas grid zero, né, que é o sistema que apesar de estar conectado à rede da concessionária, ele não joga energia de volta gerando créditos, né? Já é muito comum em muitos países por aí que já seja desse jeito. Então isso não é exatamente uma novidade. Ainda mais no nosso país, gente, que nosso país é uma matriz energética fortíssima. Normalmente, às vezes eu estou lá em grupos e tal, conversando com o pessoal, e o pessoal bota assim, ó, quantidade de energia renovável no Brasil. Aí dá lá Enter e aí vê lá uma porcentagem. Só que energia, como eu falei, ela não se quantifica desse jeito. A energia ela não diferencia se ela é renovável, se ela é termoelétrica, se ela é o que for. É tudo energia. Tudo está circulando na rede. E o Brasil ele não é um país que depende de geração por fora. O Brasil ele poucas vezes no ano tem uma fraqueza na elétrica. Mas sabe o que acontece então? Aí a gente vira a chave, né? Agora que você entendeu o que é inversão de fluxo e que não é uma coisa, uma balela como muita gente fala, isso existe, mas aí a gente vira a chave. Que é o seguinte, se você pesquisar o número de GDs que existe no Brasil e a quantidade de energia produzida por energia solar é muito pouca no montante total. Ela tem crescido exponencialmente ao longo dos anos, mas ainda não é o suficiente para dar esse efeito que eles estão falando a esse nível.
O que está acontecendo na maioria das vezes aí é simplesmente as concessionárias não estão querendo investir, porque sabem que isso prejudica o lucro delas. E aí, provavelmente tem complôs e complôs por trás disso daí, né? Que aí já não cabe a mim falar, para que sejam aliciadas, né? Sejam permitidas essas questões. Então, galera, aí como eu falei que a gente iria virar a chave, é o seguinte: esses supostos apagões que a energia solar iria produzir, essas alegações de inversão de fluxo, aquela coisa toda e tal, teria que haver uma diferenciação entre o consumidor pequeno e o consumidor grande. Ou seja, aquele cara que tem uma puta de uma fazenda solar e o cara que só quer colocar ali 4, 5, 6 placas no seu telhado para poder abater a sua conta. Mas infelizmente, né, existe todo um complô por trás para fazer isso não chegar na sua casa de maneira muito complicada. Por exemplo, tem uma portaria, eu vou até estar deixando a matéria do canal Solar aqui, que fala. Que caramba, hein, gente? Que fala sobre justamente essa questão da inversão de fluxo, das regras e tal. Eu vou deixar aqui a matéria do canal Solar, que é muito boa. Onde existe uma categoria chamada Fast Track. O que seria essa categoria chamada Fast Track, Barba? São microgerações que são permitidas sem a inversão de fluxo ser legalizada ou não. Deveria ser. Né? Onde você conseguiria colocar até 7.500 watts de painel, porém você não consegue compartilhar a energia entre uma casa e outra. Entendestes? Apenas você conseguiria gerar, mas não conseguiria compartilhar. Então é um sistema um tanto quanto desvantajoso, né? Porque uma das maiores vantagens justamente é essa: você coloca uma usina em um canto e compartilha com seus demais imóveis. Então, sabendo-se que Minas tem essa situação muito complicada, isso abre um precedente para a gente falar e discutir e pensar e criar consciência, enquanto ainda é tempo, sobre as outras situações que existem no Brasil. Porque o que é que está acontecendo? A CEMIG está pegando a pontinha de um iceberg e querendo dar a solução para como se o iceberg já tivesse saído de dentro do mar e virado aquela coisa colossal. E não é assim. Galera, inversão de fluxo ela existe, mas a gente não chegou nesse ponto ainda. A CEMIG ela está se utilizando de brechas na lei simplesmente para tomar decisões arbitrárias e se valer de coisas beneficiando seu lucro próprio, ao invés de investir em soluções. Por exemplo, se falta, né, se sobra tanta energia, por que não baixa o valor do quilowatt-hora? Que aí a inversão de fluxo seria completamente reduzida, porque as pessoas iriam gastar muito mais energia e resolveria esse problema. Mas não, sempre sobra para o cidadão pagar essa conta, não é mesmo? Fica difícil assim, não fica? Outra coisa, já que o problema é a inversão de fluxo, por que a ANEEL, por que as concessionárias não se posicionam para fazer uma espécie ali de conselho, né, para que as concessionárias, de certa forma, assim, tivesse alguma possibilidade, tipo, poxa, tá sobrando muita energia em Minas, vamos mandar para o Rio Grande do Sul, que com certeza tem períodos do ano que a geração fica muito prejudicada lá, a geração elétrica, né, não estou falando necessariamente da solar, mas a geração elétrica como um todo fica prejudicada. E aí? Então sempre sobra para nós, não é mesmo? E a gente está cansado disso. Está cansado de sempre sobrar para o consumidor final pagar o imposto. Está cansado de sempre subir taxa, de sempre acontecer isso, sempre acontecer aquilo. E a gente que é do off-grid, vocês fiquem ligados, tá? Isso vai resvalar sobre a gente. Eu já cantei essa parada aqui, lá atrás, naquele vídeo sobre on versus off-grid. Que vai chegar um momento onde o on-grid ele vai saturar, as empresas vão correr para o off-grid e o governo novamente vai tomar decisões, né, independente de quem que esteja aí. Vão tomar decisões para começar a regulamentar o off-grid. Esperem, viu? Isso vai acontecer. Galera, sabendo-se disso, sabe o que é que eu disse para vocês? Que eu não gosto de política, mas que esse vídeo acabaria interferindo? Primeiro que eu já citei vários aspectos políticos aqui. Segundo, cobrem aquelas pessoas que vocês apertaram no confirma. Porque essas decisões, além de arbitrárias e ficar procurando brechinha na lei para estar fazendo as coisas, ela é estupidamente arbitrária com a gente. É muito injusto. Esse tipo de cobrança
é completamente louca, tá bom? Cobrem, pessoal, essas pessoas. É hora de fazer valer o voto que você deu. Cadê essas pessoas? Porque eu sou só uma pessoa aqui que, graças a Deus, eu agradeço demais a todos vocês. Quando eu olho aqui no computador e vejo, poxa, já tenho 2.600 inscritos. Você sabe quando é que eu pensei que eu teria isso aqui? Nunca! Eu pensei que isso aqui seria um grupinho assim de pessoas aqui pequenininho, onde eu ia dar alguns conselhos e tal, e tá ganhando uma proporção que eu não imaginava. Eu agradeço demais a todos vocês aqui. Sério mesmo, eu não tenho nem palavras para falar isso daqui. O canal lá do Arcanjo, né? Quem não segue ali o Arcanjo Off-Grid Solar, poxa, o cara toda hora fazendo vídeo, agradecendo e tal, eu ensinei uma besteira pro cara. E o cara é super contente. Tem hora que me chama até de professor, fica até sem jeito. Então, assim, tá tomando uma proporção gigantesca. Coisa que eu nem imaginava que tomaria. Mas eu aqui, eu sou apenas um pequeno canal. Eu não sou um representante público de nada. Vocês, pessoal, eu, você, seu pai, sua mãe, nós votamos em pessoas que nos representam. E chegou a hora de cobrar dessas pessoas, principalmente vocês que têm interesse na energia solar, cobrar posicionamento. Cobrar posicionamento, gente. Posicionamento a favor da energia solar. Esse é um vídeo bem direto, eu não gosto muito desse assunto, mas é uma realidade. Se a gente não começar a cobrar dessas pessoas e a tentar se impor a essa situação, daqui a pouco a gente vai pagar, né, mais do que coleta de volta. Então, galera, por favor, peço a todos vocês, peço, com toda humildade, vejam e revejam. Será que essas pessoas aí que a gente realmente deu a nossa confiança, quando a gente apertou lá no confirma, estão merecendo? Isso eu não estou comentando sobre nenhum lado, eu deixo isso bem claro. Eu estou falando sobre a sua escolha, independente de qualquer coisa. Cobrem essas pessoas, porque são essas pessoas que podem descer uma liminar, por exemplo, na justiça, para que isso seja interrompido. Não é eu, não é um canal pequeno, não é um canal grande, não é barulho na rede social, essas coisas precisam de gente interferindo, gente brigando. Tá bom? Galera, eu peço desculpas a todos que não gostam muito desse assunto de política e tal, mas é um assunto que não tinha como eu não me posicionar. Tá bom? Por favor, entenderam aí? Nesse vídeo a gente falou sobre inversão de fluxo, espero que vocês tenham entendido muito bem, sobre a realidade do Brasil como um grande gerador elétrico, né, como uma grande matriz energética. Por que eu falo que o Brasil é essa matriz energética? Porque eu vou citar, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha ela foi sancionada e ela teve que comprar moeda local da Rússia para que ela conseguisse pelo menos se aquecer no inverno. Porque ela precisa comprar gás natural, porque a Alemanha ela não é totalmente autossuficiente energicamente. Inclusive ainda recorre a muitas fontes de energia que não são autossustentáveis, assim como a gente aqui usa. O uso de termoelétrica no Brasil é bem pequeno, ainda existe, mas ao todo a gente já tem muitas opções de energia renovável e que está tendo investimento massivo para a gente começar cada vez mais aí nesse sentido. Mas quando essa iniciativa vem para beneficiar o consumidor, aparentemente é proibido, não é? Então, gente, vamos lá, vamos cobrar, vamos se posicionar, vamos ficar contra, vamos cobrar. Vai lá, eu não sei, você votou em fulano de tal, pronto, vai lá na rede social desse camarada, ó, eu vim aqui pelo canal do Barba Solar, a gente quer se posicionar, a gente quer trazer isso aqui, a gente quer melhoria nesse sentido. Vamos cobrar, gente. Porque se a gente não cobrar, depois a gente vai ter que aguentar, porque a gente está aceitando calado. E fazer barulho em grupo de WhatsApp não vai resolver muita coisa. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que porventura alguém não tenha gostado, mas é um desabafo, porque é uma situação que a gente encontra energia solar no Brasil que é um absurdo. E eu não tinha como não falar isso daqui. Valeu, galera. Muito obrigado.